Em nome de Jesus, o bom pastor. Amém. Os textos de hoje usam a famosa e conhecida imagem do pastor de ovelhas. Quando nós falamos de um pastor, qual que é a primeira coisa que nos vem à mente? Uma pessoa com um cajado na mão, rodeado de ovelhinhas, de repente com uma ovelha no ombro ou no colo, né? Apesar de poucos aqui terem tido essa experiência pastoril no campo rural, é a primeira coisa que vem à nossa mente de tanto nós frisarmos essa imagem, né? Ou então, nós podemos imaginar a figura do pastor no sentido figurado, né? Pastor como aquele líder religioso, ou pastor Mateus, por exemplo, né? Que conduz a igreja em suas atividades. Porém, se eu dissesse para vocês imaginarem o presidente do Brasil como um pastor, seria estranho para vocês? Um pouco, né? Pois é, nos tempos bíblicos, especialmente lá no Antigo Testamento, a figura do pastor geralmente era associada ao rei, ao líder político de uma nação. O texto de Jeremias 23 nos mostra isso, até porque na época eles eram também responsáveis por zelar pela parte espiritual do povo, né, a tudo que pertencia àquele povo. Então, o capítulo 23 de Jeremias que nós lemos, quando nós olhamos dentro do contexto, é a continuação de uma vergonhosa descrição de como os líderes do povo de Israel haviam abandonado o Senhor Deus. Primeiro, esses líderes de Israel buscaram auxílio político no Egito, ao sul, e na Assíria, ao norte. Reis e reinos que eram considerados inimigos do povo de Deus. Segundo, esses líderes do povo estavam servindo a deuses inúteis, como Baal. O capítulo 22, antes do capítulo 23, traz uma lista de reis de Israel que foram corruptos, foram idólatras, injustos, desonestos, gananciosos, violentos e assim por diante. Antes disso, lá no comecinho do livro, no capítulo 2, já é possível ver que reis, sacerdotes, intérpretes da lei, profetas e demais líderes do povo estavam em rebelião contra Deus. E todas essas lideranças são os assim chamados pastores que destroem e dispersam as ovelhas do Senhor Deus. O profeta Jeremias, então, ele é chamado por Deus para proclamar juízo àqueles que deveriam apacentar o rebanho do Senhor, mas não estavam cuidando das suas ovelhas. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. E aí, pastores não são apenas os líderes religiosos, mas todos os líderes do povo, inclusive líderes políticos. Qual que foi o castigo que veio na sequência? O exílio na Babilônia. Foram levados como escravos até a Babilônia.
Porém, quando nós seguimos no capítulo 23, nós vemos que não há apenas palavras de juízo. Surgem também palavras de esperança. Surgem palavras de salvação, ditas pelo próprio Deus ao seu povo, que por culpa dos seus governantes estava sendo destruído e disperso. O anúncio da salvação promete novos pastores, ou seja, promete novos governantes que saibam governar bem o povo de Israel. As ovelhas de todas as terras seriam recolhidas pelo próprio Senhor, para que elas sejam cuidadas por pastores bons e nunca mais fiquem assustadas, nunca mais fiquem com medo. E de modo especial, na sequência dessas palavras, Deus promete um rei pastor, que é descendente de Davi, o chamado renovo justo, que se levantará e governará sobre aquele povo reunido em seu aprisco. O texto diz que ele agirá com sabedoria e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará seguro. E este será o nome pelo qual será chamado: Senhor, Justiça Nossa. Em outras palavras, é uma lembrança do salmo do rei Davi. A um povo que estava destruído. Um povo que estava em dispersão. A lembrança de que Deus, Ele mesmo, Deus, seria a justiça daquele povo e cumpriria a justiça. O Senhor é o nosso pastor. É Ele quem vai nos governar com justiça, é Ele quem vai nos salvar e nos levar para habitar numa terra segura. Era isso que Jeremias queria que o povo se lembrasse. Em tempos de desgovernos, como nós vivemos em todo o mundo, Jeremias nos lembra que não há nada de novo debaixo do sol. Já houve muito desgoverno nos tempos bíblicos. Jesus que o diga. Quando ele fala que o povo que o seguia era como ovelhas que não têm pastor, o contexto anterior a isso fala justamente da morte de João Batista. Quem foi que mandou matar João? Vocês se lembram? Herodes Antipas, que não demonstrava compaixão pelo povo, não tinha temor ao Senhor. Ao contrário de Jesus e dos seus discípulos, que se compadeciam a ponto de não terem tempo nem para comer. Antipas tinha todo o tempo do mundo para fazer o que ele bem queria fazer. Não havia um pastor para governar o povo. Não havia alguém que os governasse com sabedoria, com justiça. Além disso, os líderes religiosos em nada ajudavam o povo espiritualmente, senão que colocavam mais e mais carga sobre os seus ombros, sobre suas consciências.
Aquele povo que seguia Jesus era o rebanho que necessitava ser apacentado. Porque se via exausto, sobrecarregado, carente, sem esperança. Eles clamavam por um pastor que os governasse com justiça. Havia um anseio pelo Messias, o Rei de Israel. E o relato da multiplicação dos pães e dos peixes aponta para o cumprimento da justiça, daquela palavra de Jeremias, de que os dias da execução do juízo e da justiça na terra começaram. Graças à compaixão do Senhor Deus de Israel, o Messias, o Rei Pastor, foi levantado sobre a terra para cumprir a profecia de Jeremias. Aquele que é chamado Senhor, Justiça Nossa, veio anunciar o seu reino de paz a todas as pessoas. Como Paulo escreve, Jesus é a nossa paz. Durante o seu ministério aqui neste mundo, ele começou a recolher as ovelhas que estavam dispersas e colocá-las em seu aprisco, dando sustento ao seu povo, não permitindo que nada lhes faltasse. Ele não apenas ensinou e alimentou aquele povo, mas também o conduziu com a sua voz. E principalmente, deu a sua vida por esse rebanho, a fim de salvá-lo e fazê-lo habitar num lugar seguro, conforme a profecia de Jeremias. Foi pelo sangue derramado na cruz que todas as ovelhas foram aproximadas e reconciliadas com o Pai, diz Paulo. Até mesmo aquelas que estavam longe, que estavam separadas pelos seus pecados ou não pertenciam ao povo de Israel anteriormente. Aquelas que viviam sem esperança e sem Deus no mundo foram ajuntadas ao povo. Por meio de Jesus, agora existe uma nova humanidade. Um só corpo com Deus. Por meio da cruz. Formando assim um só rebanho. Sob um só pastor. O rei justo da linhagem de Davi, que foi levantado por Deus para evangelizar a paz, tanto aos de longe quanto aos de perto. Que veio para chamar a todos para serem concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Através de uma só fé. Através de um só batismo. E assim como Jesus se compadeceu daquele povo, porque eram como ovelhas sem pastor, sem um governante fiel, Ele tem compaixão de nós e provê o nosso pão. Provê o nosso pão de maneira abundante, para que nós sejamos alimentados, estejamos plenamente satisfeitos, tanto no corpo quanto na alma. Tendo a certeza que só Ele é capaz de nos salvar. Nos salvar do pecado, da condenação. Nos fazer habitar seguros em seu eterno reino de justiça. Quando tudo que for mal será lançado no lago de fogo.
É por esse reino que nós clamamos no Pai Nosso, pedindo que Ele venha em sua plenitude na segunda vinda de Cristo Jesus. No entanto, enquanto este reino não vem em sua plenitude e nós não entrarmos nele de corpo e alma, nós temos a promessa do próprio Deus de que pastores serão colocados para governar o rebanho que pertence ao Senhor. Obviamente que nós temos os ministros de Cristo, os ministros que alimentam o rebanho de Cristo com a sua palavra e com os sacramentos, instituídos pelo próprio Senhor Jesus. Mas também nós pedimos por pastores que governem de maneira justa, de maneira sábia, de maneira piedosa. Nós não queremos governantes maus, como aqueles no caso de Jeremias que destruíam e dispersavam o povo. Nós também não queremos salvadores da pátria, que são inventados pelas multidões e que se dizem, se intitulam como aqueles que são os únicos que podem promover a paz neste mundo. Nós queremos governantes que governem a serviço do Senhor, para o bem da população, agindo com responsabilidade e justiça, guiando e cuidando do povo, não sendo corruptos, não sendo injustos, não sendo desonestos, não sendo opressores do povo. Todos nós estamos cansados de ver notícias de corrupção sem fim, de injustiça, de extorsão, enquanto tantos concidadãos estão morrendo em filas de hospitais, sem receber atendimento. Ou trabalhando incessantemente para ter o mínimo de sustento em suas vidas. Enquanto milhões e até bilhões de reais são desviados dos cofres públicos, com grande naturalidade. Assim como Jeremias profetizou, a desgraça de um povo é reflexo dos líderes que abandonam o Senhor, que praticam toda sorte de corrupção e idolatria. Governantes políticos sempre são chamados à obediência a Deus para exercerem a justiça. Eles são chamados em todas as épocas. E na nossa época não é diferente. Para que sejam pastores que servem o povo. E caso venham a agir somente em benefício próprio, é certo que estarão sob o juízo de Deus e trarão desgraça para o povo. Porém, nós sabemos que a salvação e a justiça definitiva estão apenas em Jesus Cristo. E se tornarão plenas somente na sua segunda vinda. Por isso, acima de tudo, nós queremos o Cristo. Nós queremos o Messias Jesus, o Senhor Justiça nossa. Que Ele mesmo venha recolher o seu rebanho e acabe de vez com toda a injustiça que há neste mundo. Porque somente Ele é a nossa paz. E por mais que nós estejamos sendo governados por pastores infiéis, por autoridades más e corruptas,
A profecia de Jeremias nos lembra que Deus sempre cuida dos seus e que não os deixará desamparados. Ele é o bom pastor, que não nos deixa faltar nada, porque Ele tem compaixão de nós. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Se para nós, rebanho de Jesus, Ele é compassivo, nas palavras do profeta Jeremias, Ele também é justo e trará o castigo às autoridades pelas maldades que têm feito. Por isso, não cabe a nós tentar estabelecer o reino de Deus aqui neste mundo com cosmovisões cristãs ou com tentativas de redenção das coisas mundanas. O que nós devemos fazer é nos firmar na esperança da vinda de Jesus, o Rei Jesus, confiando que desde agora Ele já reina sobre os céus e a terra, e um dia nós estaremos com Ele em seu eterno reino. Portanto, nas nossas orações, lembremos de pedir a Deus que as nossas autoridades estejam dispostas a se doar, a servir ao povo em suas necessidades, a governar o rebanho do Senhor para o seu bem, para que tenhamos o mínimo de paz neste mundo. Pensamos também que Deus envie pastores para alimentar o rebanho de Jesus com o pão da vida, com o pasto que não pode faltar, a pregação da palavra, os sacramentos do batismo e da Santa Ceia. Porque somente assim as ovelhas do Senhor estarão salvas e habitarão seguras na pátria celeste. E acima de tudo, peçamos com grande esperança: venha o teu reino, Senhor, justiça nossa. Amém.